Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje, dando continuidade à nossa reflexão de ontem, dentro da nossa liturgia, no livro do Gênesis, Deus faz com Noé uma aliança. Dentro do Antigo Testamento, como uma pré-figura da nova e eterna aliança e definitiva aliança em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos várias alianças, né? Aliança de Deus com Adão, aliança de Deus com Abraão, com Noé, com Moisés, né? E assim por diante. Deus vai se manifestando por meio dos seus profetas e da lei. Hoje, nessa leitura, né, Deus dá algumas ordens a Noé e a sua família, os seus filhos, de que repovoassem a terra, que fossem fecundos e que dominasse sobre toda a criação. Não no sentido de exploração, mas no sentido de que nós, que temos a graça de nos assemelhar a Deus, na capacidade da inteligência, do amor, da nossa liberdade, gerenciar toda essa obra da criação e fazer com que ela seja também mantida, né? E é uma responsabilidade social que cada um de nós, que estamos inseridos nessa nossa casa comum, nesse nosso lugar de convívio e de peregrinação até o céu, devemos cuidar, devemos ser zelosos desta obra de Deus que Ele nos deixou, para que nós possamos aqui nos santificar para o céu. Dentro do Evangelho, também ainda em continuidade, nós podemos fazer uma reflexão muito, muito bonita. Ontem foi apresentado para Jesus um homem cego, e Jesus fez a cura desse cego em duas partes, podemos assim dizer. Como que um processo. Não porque Jesus, sendo Deus, precisasse fazer em duas partes. Mas, na verdade, é um pouco pedagógico e teológico o sentido. São Marcos, no Evangelho, vem falar para nós de uma maneira a representar a nossa vida de peregrinação sobre a terra, a nossa vida de caminho com Deus. Nós não nascemos prontos e acabados aqui na terra, nascemos pequenos, somos gerados, né, dentro do ventre da nossa mãe. Quando nascemos, precisamos de cuidado, precisamos ser alimentados, né? Existe toda uma dependência ao longo do processo da nossa caminhada até nos tornarmos independentes, né? E mesmo assim, ainda somos dependentes uns dos outros, porque não somos autossuficientes. Na nossa vida espiritual também, refletindo sobre a nossa vida humana, existe esse processo. O processo do catecumenato, digamos assim, da nossa caminhada e de conhecimento da palavra de Deus também se dá em etapas. Foi o que aconteceu com aquele cego, né, no Evangelho ontem. Foi apresentado para Jesus esse cego. Jesus passa saliva nos olhos do cego e pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? Ele diz: eu vejo sim, homens como se fossem árvores que andam. Depois Jesus novamente impõe as mãos sobre ele e pergunta: e agora, como que você está? Você está vendo? E ele diz: sim, agora eu consigo ver com nitidez. O Evangelho de hoje, que é uma sequência, também podemos dizer que segue a mesma linha, a mesma lógica. Jesus, no caminho para Jerusalém, ele faz a pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Qual é a opinião comum, né, de todos a respeito de mim? E os discípulos respondem: uns dizem que é João Batista, ressuscitou dos mortos, um dos profetas, né, profeta Elias. Na boca das pessoas, segundo a opinião comum, um dos profetas do Antigo Testamento que ressuscitou dos mortos.
E Jesus então faz a pergunta novamente. Essa é a opinião de quem não me conhece, a opinião de quem está longe, a opinião de quem está enxergando apenas um esboço da realidade. Mas vocês caminham comigo. Quem vocês dizem que eu sou? Talvez a resposta de Pedro, inspirada, claro, por Deus, ainda não é a resposta na profundidade da espiritualidade. Ele responde sim, tu és o Cristo, o Santo de Deus, mas ainda não reflete a fé plena que ele vai manifestar somente na cruz. Porque logo em seguida, Jesus, depois no Evangelho segundo Mateus, é mais completo, né? Diz sobre as chaves do reino dos céus e tudo mais. Mas no Evangelho segundo São Marcos, um pouco mais resumido, Jesus começa simplesmente a dizer para eles, olha, eu estou indo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, ele vai sofrer muito, vai morrer, ao terceiro dia ele vai ressuscitar dos mortos. E Pedro então chama Jesus à parte e diz, Senhor, isso não pode te acontecer. Começa a repreender Jesus. Jesus então começa a repreender Pedro dizendo, olha, vai para longe de mim, né? Afasta-te de mim, Satanás. No nosso retiro do clero, na semana passada, Dom Paulo Jackson fazia uma reflexão muito bonita, né? E falava de um sentido do mesmo verbo que significa vai para longe de mim, afasta-te de mim, pode ter o mesmo significado de coloca-te atrás de mim, porque exatamente atrás de Jesus é o lugar do seguimento. Quando nós nos colocamos atrás de Jesus, significa ele vai à frente, ele está indo para Jerusalém, ele está indo para a cruz. Portanto, Pedro, coloca-te atrás de mim, porque você é discípulo. E do mesmo modo como eu vou para a cruz, você também vai. E é interessante porque somente na cruz é que Pedro tem os olhos de fato espirituais que enxergam com nitidez. Enquanto isso, apesar de ter dito, né, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, é ainda como aquela imagem do cego que dizia, eu vejo homens como árvores que andam. É uma visão, mas ainda é uma visão limitada. Nós estamos também na nossa condição, tantas vezes limitada. Estamos caminhando e o processo, todo esse processo que nós encontramos do diálogo com Jesus, se dá no caminho. Isso para dizer para nós que enquanto nós estamos aqui trilhando nessa terra, né, caminhando sobre a terra, nós estamos num processo constante de aprendizagem e de aprofundamento da nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.